Companheiros, companheiras, amigos, amigas, trabalhadores do Brasil. Essa frase lembra alguém, não é verdade? Essa frase lembra alguém que teve a preocupação de conquistar direitos trabalhistas, de conquistar direito para os trabalhadores. Só a título de observação, né? Getúlio Vargas, com todo o poder que ele teve, mesmo na condição de ditador, ele não conseguiu, olha o poder do agronegócio, o poder que está na mão dos donos das terras, pelo menos os que se dizem donos da terra. Eles não permitiram nem a Getúlio Vargas conceder direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Eles não permitiram. Olha o poder que esses camaradas têm aqui no Brasil, hein? Isso aí é somente um preâmbulo. Eu sou Ivan Luiz, eu sou diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro e trabalho no Núcleo 5, porque o nosso sindicato trabalha agora, está dividido por núcleos, né? Eu sou do Núcleo 5, onde nós temos a responsabilidade com relação a plataformas, com relação aos terceirizados, a contratados, com relação às empresas privadas também e a terceirizadas. Então, o nosso trabalho é nós tentarmos manter a chama acesa desses trabalhadores, dessas categorias. Hoje, pela manhã, mais cedo, nós fizemos uma transmissão onde nós nos referimos à história dos golpes aqui no Brasil. E nós apresentamos a tese onde todos os golpes de Estado, eles são muito parecidos, né? E hoje nós podemos afirmar, até segundo um vídeo que eu recomendo que vocês assistam na internet, que são os assassinos econômicos, John Perkins, quando ele fala que a CIA descobriu uma maneira fácil de conquistar os países depois que eles derrubaram Mossadegh. Como se dá, né, essa dominação? Ela se dá de uma maneira muito mais barata, onde eles compram o parlamento e compram a mídia. Comprando o parlamento e a mídia, eles elegem quem eles querem, da maneira que eles quiserem. E esse eleito por eles, financiado por eles, ele legitima uma invasão institucionalizada. E aí nós vemos hoje como é que nós estamos, né? Entregando a nossa Embraer para a Boeing, entregando a nossa área lá no Maranhão, né? Onde nós temos o privilégio de ter a melhor base para lançamento de foguetes e tal, entregando o nosso petróleo. E essa campanha que está aqui no meu peito, a imagem fica invertida porque o celular, ele inverte a imagem, é igual ao nosso cérebro. Aí ele inverte a imagem para poder... Então, nossa campanha constante, diária, que o petróleo tem que ser nosso. Essa é uma campanha diária, nossa, diária. Já desde 53 nós lutamos para que o petróleo seja nosso. Isso foi um papo que nós tivemos anteriormente. Nós estamos batendo esse papo aqui agora, onde eu prometi que nós iríamos apresentar uma relação de países que estão preocupados com a eleição brasileira. Essa eleição de 2018 está preocupando de imediato, está preocupando a 16 países que já manifestaram as suas preocupações. São jornalistas, jornais, a imprensa internacional. Zait, por exemplo. O que esse jornal fala? Que um fascista se apresentando como homem honesto. Isso está lá
no site bit.ly/2YTGSKF. O Der Spiegel, estamos falando aqui só da Alemanha agora. O que é que eles falam? Falam o nome dele, que eu me recuso a falar o nome dele, porque eu não vou sujar a minha boca, tá certo? E fala assim, esse sujeito é uma ascensão de um populista de direita. O Der Spiegel fala isso. Isso está lá no site bit.ly/2OZW22K. HTTPS vem sempre antes. Frankfurt Allgemeine, deve ser isso, não sei pronunciar esse troço aqui. Ele fala, alerta vermelho para a democracia. Olha o que esse jornal está mencionando. Alerta vermelho para a democracia brasileira. Tem um outro aqui que eu vou tentar pronunciar, não tenho a menor noção. Suede-Deutsch, deve ser isso, Suede-Deutsch. Ele fala o seguinte, o demagogo do deserto é, de repente, uma nova estrela política no Brasil. Olha a preocupação, só a Alemanha, hein? O Deutsche Welle, Deutsche Welle, W-E-L-L-E, deve ser isso. Desculpa a minha pronúncia aí que eu falo português. Esse Deutsche Welle, ele fala, analistas alemães veem democracia no Brasil em risco. Olha a preocupação dos alemães. Tem um outro aqui que eu vou tentar pronunciar também, que eu não sei falar esse troço. Handelsblatt. Ele fala o seguinte, o fascista popular, até agora, os políticos brasileiros são considerados corruptos e ineficientes, mas ideologicamente flexíveis e educados. Isso mudou com o fulano. O populista poderia até se tornar presidente. Uma história mundial. Tá vendo? A preocupação. Isso eu falei da Alemanha. Vamos agora para a Argentina. La Nación, aí é mais fácil pronunciar, né? La Nación, ele fala o seguinte, linha dura e messianismo. O fulano, que eu não vou falar o nome, o candidato mais temido se lança para a presidência. El Clarín fala, esse fulano aí, que eu não vou falar o nome, militarista, xenófobo e favorito para a eleição brasileira. Isso é o Clarim. Vamos para a África do Sul agora. Destar. Mulheres brasileiras marcham contra as formas misóginas. A Áustria. Die Presse. Ex-presidente detido e o Trump tropical. Estão qualificando o nosso doido como Trump tropical. Vamos agora para a Austrália. News.au de Austrália. News. Seria este o político mais repulsivo do mundo? Aí eles falam ainda, pensando que Donald Trump é ruim? Conheço o possível presidente brasileiro cujas crenças repulsivas chocaram o mundo. Isso é o News, jornal australiano. Um outro jornal australiano, de Austrália, ele fala, conheça o candidato que é um risco à democracia. O outro jornal australiano, The Sydney Sunday Herald, ele fala, por que alguns no Brasil estão se virando para um explosivo candidato de extrema-direita para presidente? Vamos para o Chile agora. O jornal El Mercúrio. Ele fala o nome daquela coisa, que eu não vou falar o nome, e fala, aquela coisa assusta com soluções simplistas e autoritárias. De outro jornal do Chile, La Tercera, ele fala o nome daquela coisa e fala,
Aquela coisa conseguiu captar o sentimento de revolta no Brasil. Um outro jornal chileno, La Quarta, ele fala o nome da coisa e fala o Trump do Brasil. Vamos para a Espanha agora. A Espanha é o país. Ele fala o nome da coisa ruim e diz, é um Pinochet institucional para o Brasil. É o Mundo, outro jornal espanhol, ele fala, líder polêmico, o coisa ruim, o candidato racista, homofóbico e machista do Brasil. Esse foi o jornal É o Mundo da Espanha. Aí da Espanha ainda vem o La Vanguarda. La Vanguarda fala, o coisa ruim, o candidato ultradireitista que canalizou a insatisfação no Brasil. Outro jornal espanhol é o Confidencial. Ele fala, o coisa ruim, ou, abre aspas, Le Pen tropical, que pode ser o próximo presidente do Brasil. Deus não vai nos castigar com isso, não. Vamos agora para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, revista Time, fala, o coisa ruim ama Trump, odeia pessoas gays e admira autocratas. Ele poderia ser o próximo presidente do Brasil. Ele poderia ser, não vai ser. Deus é justo. Aí vem outro jornal americano, Fox News. Ele fala, um olhar sobre os comentários ofensivos do candidato brasileiro, o coisa ruim. Vem outro jornal aqui que eu vou tentar falar. Eu não sei falar inglês, nada disso. Ele é o Huffington Post. Ele fala, o coisa ruim é o violento caos das eleições presidenciais no Brasil. Outro jornal americano, o Washington Post, ele fala, um político parecido com Trump no Brasil poderia ter o apoio de um poderoso grupo religioso, os evangélicos. Por incrível que pareça, os evangélicos conhecem uma frase, amai-vos uns aos outros, e estão confundindo com armai-vos uns aos outros. Não podem fazer essa confusão. Tem outro jornal americano, The New York Times, ele fala, Brasil flerta com um retorno aos dias sombrios. Isso, o The New York Times. Agora vem o America's Quarterly, também lá dos Estados Unidos. Ele fala, ditadura militar iminente no Brasil? Ele pergunta, ditadura militar iminente no Brasil? Isso é o jornal America's Quarterly. Aí continua, ganhando ou perdendo, a ascensão do coisa ruim pode colocar em perigo a jovem democracia brasileira. Alerta o jornal americano Quality America Quarterly. Aí vamos lá. Tem o Financial Times, que é outro jornal americano também. Ele fala, abre aspas, o trágico destino. Está qualificando as nossas eleições amanhã como um trágico destino brasileiro de uma rebelião antidemocrática que está surgindo novamente. A raiva pública contra uma elite corrupta poderia precipitar outra revolta. Quem fala isso é o Financial Times. Vamos para a França agora. Na França, o Le Figaro fala o seguinte, Brasil nas garras da tentação autoritária. Da França ainda vem o Le Monde, por Rádio França Internacional, RFI. Fala o seguinte, Trump tropical, homofóbico e machista. Da França ainda vem o Libération. Ele fala, no Brasil, um ex-soldado pode liquidar a democracia. Vamos agora para a Holanda. A Holanda, esse nome aqui é pior ainda de falar. Solange Pinto, boa noite, boa tarde, estamos juntos aí. Maria José de Oliveira também, obrigado aí por acompanhar a nossa transmissão. Na Holanda tem o Der Volkskrant, sei lá, é por aí o nome.
João Madeira, o homem do camarão no bafo. Boa noite, tamo junto aí. Esse jornal holandês fala o seguinte: centenas de milhares de mulheres no Brasil nas ruas contra a extrema-direita. Abre aspas, esse jornal holandês fala assim, ele nunca. Um jornal da Índia também fala, India Express, fala o seguinte: deixe a polícia matar criminosos, diz o candidato presidencial do Brasil, o Coisa Ruim. Na Itália, La Repubblica, o jornal italiano fala, o Coisa Ruim, líder xenófobo e anti-gay que dá o assalto à presidência do Brasil. A Itália, hein? Da Itália ainda vem um jornal Corriere della Sera. Fala o seguinte, um pesadelo chamado Coisa Ruim. Vamos para o México agora. No México tem um jornal La Jornada. La Jornada fala o seguinte, o Coisa Ruim, o candidato imprevisível. Do México ainda tem um jornal Milênio. O jornal Milênio do México fala o seguinte, o Coisa Ruim, o neofascista que seduz o Brasil. No México ainda tem um jornal, El Universal, fala o seguinte, militar de ultradireita, um voto pelo passado. Brasileiro, olha o mundo alertando, o mundo está alertando, não vamos retroceder na nossa democracia, não vamos retroceder no nosso Estado de Direito. Vamos agora para Moçambique. Moçambique, o jornal O País, começa assim, o Coisa Ruim, que lidera sondagem de intenção de voto no país, com a preferência de 27% dos eleitores, terá irritado muitos brasileiros com comentários percebidos como sexistas, racistas e homofóbicos. Isso, o jornal O País de Moçambique. Lá no Peru, tem um jornal, La República. No Peru, o jornal La República fala o seguinte, Brasil resiste. A promessa autoritária do Coisa Ruim é desafiada pelas mulheres. Quer dizer, as nossas mulheres estão desafiando essa coisa ruim, homofóbica, nazista, fascista, porcaria. Vamos para a África do Sul. Bem-estar. Mulheres brasileiras marcham contra formas misóginas. Vamos agora para Portugal. Portugal, que tem um regime socialista, em que vários brasileiros idiotas, analfabetos e imbecis e retrógrados dizem que no Brasil não pode ter socialismo, não é? Edson Forão, grande abraço, irmão. Esses brasileiros idiotas dizem que no Brasil não pode ter socialismo. Aí, o que é que eles fazem? Vão para Portugal e esquecem que o regime de Portugal é socialista. Aí eles falam assim, eu vou para Portugal, porque em Portugal a saúde estatal funciona, o transporte funciona, a segurança funciona. Funciona porque são socialistas, pô. Abre essa cabeça, idiota, e vai ver que funciona porque é socialista. Aqui no sistema capitalista, que é um sistema do capeta verdadeiramente, não pode funcionar por causa da ganância dos empresários. Por isso que não funciona. Mas lá em Portugal, então, tem um jornal chamado O Público. Esse jornal fala, o Coisa Ruim, o jagunço, a porta do Planalto. Olha a preocupação de Portugal. De Portugal também vem o Diário de Notícias de Portugal, que fala, o Coisa Ruim é perigo real no Brasil e segue passos de Adolf Hitler. Vou fazer aqui só um parênteses para ler uma frase que eu li antes, na outra transmissão, uma frase atribuída a Hitler, que o Hitler falava isso aqui em 1933. Hitler havia dito, abre aspas,
nós edificaremos uma nova Alemanha no Brasil. Nossa raça tem direitos adquiridos sobre este continente. Olha a história, hein? Por que Portugal está alertando aqui no seu diário de notícia? O coisa ruim é perigo real no Brasil e segue passos de Adolf Hitler. Portugal está nos alertando. Vamos para a Polônia agora. Polônia, Gazeta... Ih, caramba, vou tentar falar. Gazeta Prawna. Gazeta Prawna, deve ser essa a pronúncia. Fala o seguinte: Trump brasileiro e outros. Escândalo de corrupção abrem caminho para o poder dos populistas. Isso, jornal polonês. Vamos agora para o Catar. O mundo árabe também está se manifestando. Estão preocupados. Olha o que o mundo árabe fala. A Al Jazeera. Milhares de mulheres protestam contra o coisa ruim. Vamos para o Reino Unido. O Reino Unido, The Economist. A capa do Economist, o jornal, é uma revista famosíssima, né? Jornal famosíssimo. Ele fala assim: a mais nova ameaça na América Latina. Isso no Reino Unido. No Reino Unido ainda, Matheus Xavier, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. No Reino Unido ainda, o The Times, lá no Reino Unido, fala o seguinte: o coisa ruim, populista perigoso, promete tornar o Brasil seguro. Isso o The Times, lá do Reino Unido. No Reino Unido ainda, o The Guardian fala o seguinte: Trump dos trópicos, o candidato perigoso que lidera a corrida presidencial do Brasil. Do Reino Unido ainda, o jornal The Telegraph. Ele fala o seguinte: dezenas de milhares dizem ele não ao principal candidato do Brasil. Ainda no Reino Unido, The Economist, outro texto deles, ele fala: Brasília, nós temos um problema, o perigo representado pela coisa ruim. Na Suíça, olha o jornal suíço aqui, que é pior ainda de falar. Neue Zürcher Zeitung, sei lá, deve ser isso. Fala o seguinte: a Suíça falando, o faxineiro racista do Brasil. Então, companheiros, companheiras, essa matéria está disponível aqui comigo. Se alguém quiser, eu mando por e-mail também. O meu e-mail é professorivanluiz@yahoo.com.br, tá certo? Por esse e-mail. Nós pretendemos, ainda hoje, fazer uma outra análise, porque o sistema que nós vivemos, que é um sistema inspirado no capitalismo, não é? Eles têm várias ferramentas que facilitam a vida deles. Jorge César Ferreira, meu irmão, tamo junto. Um dos grandes instrumentos que eles têm para ferrar com a nossa vida chama-se Agência de Classificação e Governo. Agência de Classificação e Governo. Qual é a tese deles? Quantos corações que eu estou vendo aqui? Que maravilha, meu Deus do céu. É sinal que nossos corações estão se entrelaçando. Isso aí é fundamental. Essas agências de classificação e governo, muitos corações, meu Deus, caramba. Qual é a linha de conduta deles? A linha de conduta deles é endividar para privatizar. Essa é a grande linha deles, endividar para privatizar. Essa também é a razão, mas são muitos corações, meu Deus do céu, estou emocionado até, estou ficando emocionado já, tá vendo? Então, olha só, eles precisam nos endividar. Quando nós vemos determinados projetos aqui no Brasil, por exemplo, BLT, VLT, BR, não sei o quê, são projetos que só têm
um único objetivo, que é o de nos endividar. Por que que nós podemos afirmar isso? Porque são projetos que não têm cabeça, não tem meio e não tem fim. Você pega obras nossas, por exemplo, obras da Olimpíadas, obras de não sei o quê, vão deixar um legado para as futuras gerações. E qual foi o legado que essas obras deixaram para as futuras gerações? Foram dívidas, companheiro. Por quê? Eles sabem que o nosso Brasil é um país rico. E por ser um país rico, tem que se endividar muito. Tem que se endividar muito. Essa é a razão que eu vou voltar aqui a afirmar que na presidência da República nós temos que colocar lá Ciro Gomes, com o número 12, porque o Ciro Gomes já manifestou várias vezes a preocupação dele com o Brasil, a preocupação dele com os brasileiros, a preocupação dele com as empresas estatais estratégicas, com a preocupação deles. A produção está aqui me fazendo uma recomendação. A preocupação dele com o povo brasileiro. Isso é, eu não estou vendo partido, não estou vendo a pessoa em si, não estou vendo nada. Eu estou vendo um projeto de futuro para o nosso Brasil. E hoje eu só enxergo isso, eu só enxergo esse projeto de futuro no Brasil através do Ciro Gomes. Por quê? Por exemplo, quando ele diz que a Petrobras é uma empresa estratégica, quando ele diz que o preço do barril do petróleo que a Petrobras pratica que a Petrobras entrega o preço do barril do petróleo a 33 dólares e o preço internacional está na faixa dos 80, como é que os homens de mercado, que eles esqueceram que a Petrobras também tem uma obrigação, tem uma missão social. Igor Danta, né? Grande abraço então, meu irmão. Acho que é Igor, sim. Grande abraço. Olha só, quando a Petrobras entrega a 33 dólares, já pagando todos os impostos, já cumprindo todas as suas obrigações, esse deveria ser o preço para calcular, para chegar até o posto de gasolina e nos contemplar. Não. O que é que eles fazem? Segundo o meu presidente Ciro Gomes. Por que eu falo isso? Porque não dá para nós confiarmos nessas pesquisas plenamente. Não dá. Eles estão travando o Ciro Gomes, eles estão colocando o Ciro Gomes como uma terceira via, porque eles não querem que o Ciro Gomes tenha ascensão. Depois que nós fizemos a transmissão aqui, nós saímos pela rua, deixamos o carro longe, porque o meu carro está enfeitadíssimo de Ciro Gomes, né? Está enfeitadíssimo de Paulo Ramos, que é o melhor deputado que o Estado do Rio de Janeiro já teve, foi o melhor constituinte na época e agora está voltando para Brasília porque ele tem que dar base de sustentação para o Ciro Gomes. Nós saímos por aqui perguntando a várias pessoas, vem cá, que eu vou votar em quem para presidente? Ah, Ciro Gomes. Eu vou votar em quem para presidente? Ciro Gomes. Olha, por baixo, eu imagino aí umas 150 a 200 pessoas que eu hoje consultei fazendo essa pergunta. E todo mundo falava no Ciro Gomes. Outros falavam no segundo lugar, né? Mas a maioria absoluta, esmagadora, manifestou o voto ao Ciro Gomes. E a pesquisa oficial que aparece aí na mídia, Matheus, fala que o Ciro Gomes não sai do terceiro, não sai de 11%, 9, 8, 7, 6, 5. Por quê? Porque não interessa para eles que seja eleito um nacionalista. Mas não é um nacionalista xenófobo, não é um nacionalista aquela coisa, não é um nacionalista com o perfil daquela coisa ruim. É um nacionalista que também não tem medo de privatização. Ele não tem medo de privatização. Ele não tem medo de fazer um projeto de educação bom, como ele fez no Ceará. Várias pessoas que eu conheço, que visitaram o Ceará, comentaram, olha, realmente ele está cacifado,
ele pode dar o Ceará como exemplo, porque o trabalho dele no Ceará foi um trabalho exemplar. E ele responde a vários processos, sabiam? O Ciro Gomes responde a vários processos. E sabe quem é que processa o Ciro Gomes? Os ladrões e os corruptos, que ele chama mesmo, ladrões e corruptos. Há pouco tempo, o candidato que está no segundo lugar, num debate, mencionou, o Ciro Gomes está conosco lá no Ceará, porque está apoiando lá o Oliveira. Isso na vez dele falar. Quando o Ciro Gomes foi falar, falou, eu não estou apoiando nada. Eu vetei o nome dele, sabe por quê? Porque ele é corrupto. Quer dizer, aí não tem aquele jogo de cintura político hipócrita de ficar cozinhando no calor. Ciro Gomes é o cara mesmo para governar esse país e nos dá esperança. Ciro Gomes na presidência. José Bonifácio, senador aqui pelo Rio de Janeiro, e o meu segundo senador é oh, meu Deus do céu, professor, vou me lembrar o nome dele já já. Professor que eu gosto muito, do PSOL do PSOL. Gosto muito dele, gosto muito. Chico Alencar. Chico Alencar é o meu segundo senador. Primeiro é o José Bonifácio. Não é? Deputado federal nosso, como eu falei, é Paulo Ramos, com o número 1, 2, 3, 4, aqui pelo Rio de Janeiro. Tá certo? Então, companheirada, nós precisamos eleger pessoas com esse perfil, com perfil de luta. Esse deputado, por exemplo, Paulo Ramos, todas as vezes que nós pedimos o auxílio a ele para os atos que nós fazíamos, já levou até porrada em ato com a gente, o deputado. Então, vocês terem uma ideia de como ele é do nosso campo, do campo Petrópolis. Aí, estúdio, tá vendo? Como é que dá? Estúdio caseiro tem dessas coisas. Isso aí é participação especial. Isso é participação especial, tá certo? Ela tá quietinha aqui e tal. Mas aí ouviu um barulho, pronto, já se manifestou. Então, companheirada, a questão de endividar o país é uma questão aonde, endividando o país fica de joelho. A Andréia Oliveira, tá bom, tamo junto. Endividando o país fica de joelho. E ficando de joelho, eles fazem o que eles querem. Aí eles empurram goela dentro uma política fiscal. Uma política fiscal extravagista. Quando falam assim, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Legal, legal. De onde é que veio isso? Isso veio lá do norte. E o governo do norte é o governo que mais gasta, principalmente o gasto para matar. Aí, quando você vê o noticiário, fala assim, é o Estado que gasta mais dinheiro com a defesa. Não, senhor, eles não gastam dinheiro com defesa, eles gastam dinheiro com ataques, eles gastam dinheiro com invasões, eles gastam dinheiro para impor o sistema o regime que eles querem. É isso. A gente vê aí a África, a gente vê aí a Síria, a gente vê o mundo sofrendo pela imposição deles. Agora estão taxando, estão criando uma guerra comercial com a China. Para quê? Para poder desestabilizar a economia, para poder bagunçar com a economia mundial, porque eles precisam disso. Eles vivem de crise, eles vivem fabricando crises, eles vivem criando crises. Companheirada, olha só, eu percebo que estou me alongando um pouco, mas a não ser que vocês queiram que a gente continue batendo papo, porque eu quero falar sobre essa critério de endividar para privatizar. Nós temos obras aqui no Rio de Janeiro que você vê assim, é absurdo. Você vê nos noticiários, diariamente, uma ponte que começa em lugar nenhum e vai dar no nada. Uma ponte que tem só o meio da ponte, não tem início nem tem fim. Nós vimos aí as escolas abandonadas. Nilson Rodrigues, disso eu estou falando mentira. A gente vê escolas aí abandonadas. A gente vê o transporte coletivo que a imprensa paga pelos empresários,
ao invés de falar transporte coletivo, fala em transporte público. E nós não temos isso aí. Nós temos transporte coletivo. Então, sempre visando, sabe o quê? Um lucro exacerbado. Um lucro sem limites. Sem limites, porque os nossos empresários se acostumaram a mamar na teta. Pode sair perguntando para os empresários qual deles não quer vender para o governo. Pode ir perguntar. Todos que montam uma empresa querem licitação com o governo, porque eles sabem, se um produto custa 5, eles vão fazer uma licitação para 15. Eles pegam os 5 deles e pagam 15 de propina. Isso consta nos anais, isso consta na nossa história, poxa. Eu não estou inventando isso. Aí, isso vai indo no crescendo. Quando eles estruturam, quando eles forjam um candidato que vai atender aos interesses deles, e tudo vem à tona. Tudo vem à tona, porque parece que a corrupção no Brasil, meu candidato é Ciro Gomes. Ciro Gomes, para presidente. Parece que no Brasil nunca existiu corrupção. A impressão que dá é essa. Só existiu corrupção recentemente. Quando a gente pega aquela grande empresa que montou até um setor de operações estruturadas, olha que nome bonito, para tratar a corrupção. Setor de operações estruturadas, pô, só para cuidar da corrupção. Por quê? Eles sabiam, como todos os empresários sabem, que se não der dinheiro para a corrupção, eles não vão ganhar licitação nenhuma. Aí nós vemos isso. Eu lá em Brasília fui questionado por vários parlamentares, quando eles falavam assim, vem cá, vocês na Petrobras, sindicalistas, vocês não viam a corrupção na Petrobras? Nós víamos sim. Nós víamos e denunciávamos. E nós tivemos companheiros que foram demitidos porque denunciaram a corrupção, companheiro. Denunciaram a corrupção e foram demitidos. Nós denunciamos Passadina. Não deu resultado nenhum. Enquanto os bicudos lá, os tucanos, não pegaram essas denúncias e botaram na mídia, porque eles têm dinheiro para comprar mídia, aí deu aquela repercussão toda. Mas nós denunciamos sim. Nós temos lá sindicalista sério. Nós temos uma categoria que defende a Petrobras, companheiro. Maria Angélica, estamos juntos. Nós defende a Petrobras e nós denunciamos sim. Como estamos denunciando agora assédios que estão acontecendo lá. Nós denunciamos sempre. Só que o nosso jornal, os nossos boletins, as nossas transmissões, graças a Deus agora, com o Facebook, eu tenho feito muito isso, e outros companheiros também, nós estamos atingindo uma gama grande da população brasileira. Agora com o Facebook, agora com as mídias sociais. Porque antes, a grande imprensa, a grande mídia comprada e corrupta, nós podemos acusar sim, essa grande mídia corrupta abafava o caso, companheiro. Não deixava isso se expandir. E agora nós temos esse instrumento aqui fabuloso que chama-se mídias sociais, internet. E aqui nós vamos sempre colocar a boca no trombone, sim, para denunciar essa sacanagem que está acontecendo, que acontece sempre. E não para de acontecer nunca. Nós estamos lutando muito para que o Ciro Gomes ganhe e consiga reverter, por exemplo, essa reforma trabalhista. E aí, companheiro, aproveitando esse momento, eu vou mostrar para vocês aqui os verdadeiros traidores que traíram a classe trabalhadora, os representantes do Rio de Janeiro. Quem quiser saber por estado, os traidores por estado, visite o site aepet.org.br. Nesse site, a AEPET significa a Associação dos Engenheiros da Petrobras. Nesse site, a AEPET selecionou por estado os traidores e os duplos traidores. Vocês entram nesse site e vão lá, escolhem o estado de interesse de vocês e vocês vão saber quem são os traidores. E não pode ser reeleito, companheiro. Não pode ser reeleito, porque a mídia não divulga o que nós temos divulgado. Por exemplo, no Rio de Janeiro,
deputados que votaram a favor da deforma trabalhista. Por que nós falamos deforma? Que é uma deformação. Por quê? Porque eles não mexem nos interesses deles. Eles não mexem nos privilégios que eles têm. Isso eles não mexem. Eles nem enxergam, companheiro. Por exemplo, a Alexandre Serviotti, do PMDB do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Altineu Cortes, que também é candidato agora, votou contra a classe trabalhadora, não merece voto de trabalhador, que tenha voto de banqueiro, de industriário, que tenha voto dos empresários, não faz mal. Maria Lopes também, estamos juntos aí nessa luta. Que esse cidadão aqui, esse Altineu Cortes, tem que ter voto desses caras aí, não de trabalhador. Harold de Oliveira, também, eterno deputado aí do PSC, votou contra a classe trabalhadora. Celso Jacob também votou contra a classe trabalhadora. Até amanhã, eu vou repetir isso aqui até amanhã, vou repetir toda hora. Cristiane Brasil, que queria ser ministra do Trabalho, que é filiada ao PTB, Partido Trabalhista, olha que traição, lato sensu. Ela é do Partido Trabalhista brasileiro, PTB, um partido histórico de luta, importante da defesa do trabalhador e vota contra o trabalhador. É um absurdo essa porcaria. Francisco Floriano do DEM, que eu digo que é o partido demoniocrata, também votou contra a classe trabalhadora. Jair Bolsonaro, essa coisa aqui, também votou contra a classe trabalhadora. Votou pela reforma trabalhista e quer ser presidente para poder acabar com o que sobrou ainda. Júlio Lopes, PP, também votou contra a classe trabalhadora. Laura Carneiro, outra eterna deputada que está sempre contra a gente e votou contra os trabalhadores. Aí surgem alguns nomes novos, traidores da classe trabalhadora, como Marcelo Delarora, aqui de Maricá, que também votou contra a classe trabalhadora, não merece voto nenhum e está vindo aí como vice-governador. Não merece voto de trabalhador, que tenha voto de empresário, mas de trabalhador não. Marcelo Matos, do PHS, também do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Marcos Soares, do demoniocrata, do DEM, também votou contra a classe trabalhadora. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora também. Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, também votou contra a classe trabalhadora. Pedro Paulo, que quer voltar aí à luta, quer voltar aí ao cenário político, também votou contra a classe trabalhadora, não merece voto de trabalhador. Rodrigo Maia, esse não votou. Por quê? Por ser presidente da Câmara, também é do DEM. Ele não votou, mas é muito pior o que ele faz, o que ele fez, o que ele vem fazendo, articular contra a classe trabalhadora. E também Rosângela Gomes, do PRB, também votou contra a classe trabalhadora. Sérgio Sveite, do PMDB do Rio, votou contra a classe trabalhadora. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora também. Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, votou contra a classe trabalhadora. Wilson Bezerra também votou contra, PMDB também votou contra a classe trabalhadora, a favor da deforma trabalhista. E nesse formulário que rodou pela cidade aqui, tem 2 senadores do Rio de Janeiro. Um é Eduardo Lopes, que votou contra a classe trabalhadora no Senado, e o outro é Romário, que pretende ser governador. Também votou contra a classe trabalhadora, segundo esse documento que está rodando, que rodou aí direto aqui pelo Rio de Janeiro. Está aqui a relação dos que votaram contra a classe trabalhadora. Companheirada, nós, nesse momento, demos início aqui a um assunto muito importante, que é as agências de classificação e governo, que tem a política de endividar para privatizar. Foi o caso da SEDAI agora recentemente, que eles tentaram privatizar a SEDAI, e graças à atuação do nosso parlamentar aqui do Rio de Janeiro, deputado Paulo Ramos,
Glaucio Bicalho aqui de Maricá, gente boa, da melhor qualidade. Graças à intervenção do deputado Paulo Ramos, deputado do Rio de Janeiro, aqui da Alerj, ele chegou e conseguiu brecar, não deixou com que a SEDAI fosse privatizada. Então, por isso que eu voto Paulo Ramos 1, 2, 3, 4 para federal. Com orgulho, com louvor e com orgulho, tá certo? Nesse tema aqui, que é a privataria, que é um exército da privataria, segundo o autor que fez aqui essa matéria, é um exército da privataria que ele diz que são cães de guardas dos bancos. Essas agências são cães de guarda dos bancos, não é? E se colocam como agência de classificação de risco. Nós vimos empresas americanas que deveriam ser desqualificadas por eles e nunca manifestaram. Manifestam assim muito discretamente, né? Aí nós podemos perceber o seguinte: nesse confronto financeiro que desponta hoje, as agências de classificação estão desempenhando um papel político de executoras, como guardiães do crédito, para pressionar países, por exemplo, como a Islândia, a Grécia, né? E nós também estamos nesse bolo. Vocês viram que como eles atuam? Agora, abrindo só uma janelinha, o coisa ruim despontou, o coisa ruim interessa ao mercado, aí o dólar cai, a bolsa sobe, para todo mundo falar, tá vendo? Ó, se o coisa ruim ganhar, o Brasil vai ficar esplendoroso, o Brasil vai ter um avanço muito grande. Esse era o argumento que eles utilizaram para fazer a reforma trabalhista. O que é que eles falavam? Bruno, tamo junto. O que é que eles falavam? Se passasse a reforma trabalhista, no dia seguinte iam ser gerados milhões de empregos, porque a legislação trabalhista, ela engerce o empresário, ela protege demais o trabalhador, ela não sei o que lá. Então, eles lutaram para passar essa deformação, que eles chamam de reforma. Aí nós perguntamos, quais foram os empregos gerados por eles? Quais foram os empregos gerados por eles? Nenhum. Os empregos gerados foram os empregos desqualificados, companheiro. Aumentou, foi muito a insegurança do trabalhador. Aí você vê aí alguns noticiários eles falando, aumentou-se o emprego, mas não foram empregos com carteira assinada. É exatamente esse o viés que eles querem. Não pode ter carteira assinada. E principalmente se for a carteira azul. Porque essa coisa ruim aí, essa maldição que está chegando para o Brasil, ele criou um projeto chamado Carteira Verde e Amarela. O que é essa carteira verde e amarela? É exatamente o desmonte da legislação trabalhista. É o fim da legislação trabalhista. Por quê? Porque com isso, companheiro, com isso, você fazendo o acordo direto com o patrão pode chegar e falar o que ele quiser falar, companheiro. Por exemplo, tentaram, em acordo conosco recentemente, fazer sabe o quê? Com aquele vale-refeição, que eles chamam de benefícios, que são, na realidade, malefícios. Benefício para nós é salário. Salário é que é benefício. Eu sou contra vale transporte, vale refeição, vale isso, vale aquilo. Eu sou contra tudo isso, eu sou a favor de salário. Trabalhador tem que ter salário. Eduardo Santos aí, tamo junto. Trabalhador tem que ter salário, não tem que ter benefício nenhum. Tem que ter salário, como era o salário mínimo. O DIEESE mantém uma atualização do salário mínimo. João Gilberto, grande advogado, tamo junto. O DIEESE mantém ainda a atualização do salário mínimo. O salário mínimo hoje, por baixo, seria na faixa aí dos 4 mil e poucos reais. Esse seria o salário mínimo. O que foi que eles fizeram, companheiro? Desvincularam
desvincularam tudo do salário mínimo para quê? Para que ele chegasse ao patamar de R$ 900, 900 e alguma coisa. Aí você faz uma comparação. Eduardo Santos, estamos juntos. Aí você faz uma comparação. Um preso custa R$ 2.600. Um trabalhador custa 900 e alguma coisa. O que é que interessa, companheiro? Interessa o trabalhador formal? Não. Interessa que o mundo do crime se expanda. Aí nós estamos vendo aí o mundo do crime se expandindo e o trabalhador se encolhendo. Quanto mais desempregado, quando eles falam em 14 milhões de desempregados, um número oficial aí, até confortável para eles, nós temos informações que isso aí seriam aqueles que procuram emprego, mas o número real seria na faixa de 60 e poucos milhões de pessoas. Como o Ciro Gomes fala, que desse grupo de 63 milhões de pessoas são lá as pessoas endividadas. Não são endividados porque querem, são endividados porque a ganância do capitalismo, isso é coisa do capeta verdadeiramente, essa ganância não tem limite. Essa ganância tem que ganhar dinheiro sob qualquer custo. Eu estou assistindo um vídeo agora sobre o sistema de saúde lá do norte, que eu digo que é a América da Morte. Eles é uma vergonha o que eles fazem. É até uma crítica do Michael Moore, que é a invasão dos Estados Unidos. É um vídeo interessante para vocês pesquisarem lá no YouTube, invasão dos Estados Unidos. Vocês vão ver o sistema de saúde, como eles agem, dão prêmio para aqueles médicos que rejeitam qualquer... olha só, mas isso aí é outro papo. O que nós estamos falando é o seguinte: não podemos ficar de joelho para essa maldição que está pairando sobre o Brasil. Eduardo Santos, o que ele fala? Quanto mais verba para a segurança, mais desvios, mais se agravará nossa crise social. É preciso investir em educação. Palavras do internauta, do amigo Eduardo Santos. Estou aqui, fico arrepiado, porque a solução é educação. O que é que esse coisa ruim fala sobre educação? Não fala nada sobre educação. O que é que essa coisa ruim fala, por exemplo, Marcelo Monteiro Barbosa, estamos juntos. O que é que essa coisa ruim fala sobre transportes? Nada. O que é que essa coisa ruim fala sobre saúde? Nada. Só fala em matar, como se matar fosse a solução. Só existe uma solução para o nosso país. Essa solução chama-se educação. Não tem outra saída e o Brasil está há mais de 120 anos devendo um projeto sério de educação, um projeto sério de educação com tempo integral. Desculpe, que entrou aqui. Um projeto sério de educação que vise o engrandecimento, que vise o conhecimento real das coisas brasileiras. Por exemplo, ninguém fala no nióbio. Eu estava vendo aqui, assistindo um vídeo de militares, inclusive, onde eles falam que nós temos uma reserva de nióbio na ordem de 25 trilhões de dólares. Companheirada, a América da Morte, eles invadem países por muito menos. Mas como eles descobriram, depois do Mossadegh, vou repetir aqui de novo, a CIA descobriu que se ela entrar comprando a mídia, se ela entrar comprando o parlamento, fica muito mais fácil para eles legitimarem os interesses deles, companheiro. Aí eles estão comprando, provaram isso quando tiraram a Petrobras como operadora única no pré-sal. Aí eles falavam lá, vários canalhas em Brasília falaram para mim que não existe empresa estratégica nenhuma, que a Petrobras tinha que sair sim, que não tem que ter operadora única do pré-sal, a Petrobras. Aí nós falamos, como é que na África, por exemplo, a ExxonMobil se tornou operadora única lá? Como é que pode? E não é de lá. É uma das donas do mundo. Isso nós temos que ter alerta, companheiro. Dá tempo ainda de convencer os amigos, de convencer a companheirada que Ciro Gomes é a nossa melhor alternativa. Ele não é xenófobo, ele não é homofóbico, ele está
falando na defesa do Brasil. Todo o discurso dele é para defender o Brasil, para defender as empresas estatais estratégicas. Não é determinadas empresas que eles criam aí para atender a outros interesses, não. As empresas estatais estratégicas. Ciro Gomes é claro nisso. Ele não tem nenhuma obscuridade, ele fala com clareza, que o Brasil tem jeito e ele pode ser o agente de unidade. Ele pode ser o presidente que vai unir o Brasil, porque ele trafega, ele passeia, ele anda por essas águas todas que estão aí no cenário político brasileiro. Ele conhece as pessoas, ele conhece o perfil de pessoas. Por isso que eu falei ainda há pouco que ele tem vários processos. E todos que processam a ele são pessoas que têm rabo preso. E ele não tem, pô. Esse lado positivo dele é fantástico, companheiro. Ele não tem rabo preso. Porque se tivesse, ele não falaria o que ele fala. Ele pede, mostra para mim, mostra a sujeira minha. E ninguém mostra, porque não tem. E eu vi no jornal ontem que depois do debate, teve um oficial de justiça que levou lá um outro processo do Dória. Olha só de quem? O Dória processando o Ciro Gomes. Quer dizer, então ele está mais do que razão. Ele tem mais é que ganhar essa eleição e não vamos ficar no engodo de que ele não tem chance. Ele tem chance e a mídia corrupta fala o seguinte, tem que ter segundo turno. Olha, eles jogam de maneira interessante com a consciência política do povo brasileiro. Eles jogam para lá e jogam para cá. Olha, tem que ter segundo turno. Se tiver segundo turno, aí o Ciro Gomes ganha. Olha como é. Aí eles põem 2 candidatos polarizando para o primeiro turno. E falam o seguinte, se tiver segundo turno, o Ciro Gomes ganha. Olha como é que eles brincam. Como é que eles brincam com a nossa consciência. Como eles brincam com a nossa cultura. Como eles brincam com o nosso... Eles simplesmente gostam de brincar. Por quê? Porque nós não temos educação. Enquanto nós não tivermos educação, a mídia, os oportunistas, eles farão o que eles quiserem. E essas agências aqui, essas agências de classificação, como instrumento de dominação, chegam e apresentam várias teorias para prejudicar os países que estão tentando, não é, se desenvolver. Aí vem aquela perguntinha assim, por que as agências de classificação preferem a venda de patrimônio público em lugar de política de arrecadação? Perceberam a pergunta? Porque as agências de classificação preferem a venda de patrimônio público em lugar de política de arrecadação sólida. É muito fácil, né? É o que nós estamos acusando. Nós alertamos que nós não temos medo de empresariado nenhum. Nós não temos medo de empresa privada nenhuma. O que nós falamos é isso. Eles querem a venda do patrimônio público. Por quê? Está pronto, companheiro. Está pronto. O empresário não tem que investir nada. Está pronto. E vendem, e doam a preço de banana. Você vê a nossa CSN, né? Nossa Vale do Rio Doce, né? Várias empresas nossas. Agora esse crime agora com a Embraer, e um crime com a Embraer que estão fazendo, é um crime contra a cidadania, é um crime contra as pessoas de boa índole brasileira. José Sobral, estamos juntos, meu irmão. É um crime, né? E Eduardo Santos, o que ele fala? Que o coisa ruim que é liberar o ensino médio à distância. Completamente maluco. O ensino médio à distância, ele é aplicável, mas com algumas restrições, pô. Não pode chegar e liberar geral. Se nós pegarmos agora o ranking das melhores universidades do mundo, nós vamos ver que de 15 aqui brasileiras, 13 são estatais, 13 são federais. Aí você vê como é que dizem que o Estado é ineficiente. Se a universidade
que é o berço dessas discussões inteligentes, que está lá na universidade, está lá no mundo acadêmico. Nós temos uma vantagem enorme sobre as particulares, sobre as privadas, uma vantagem enorme. Quer dizer, eles querem, essas agências, como eu li aqui agora, eles querem a política de venda do patrimônio público, que é o ideal. Eles pegam o patrimônio público, descaracterizam, as pessoas não conhecem o patrimônio público, não sabem o que é público na realidade, e aí fica muito fácil para eles. Aí vem a pergunta é, por que as agências de classificação preferem a venda de patrimônio público em lugar de política de arrecadação sólida? Vem a pergunta. Em 1936, como parte das reformas do mercado financeiro norte-americano, promovida pelo New Deal, né? Que era aquela política pública do ex-presidente Franklin Delano Roosevelt para enfrentar a depressão econômica, os reguladores proibiram os bancos e administradores financeiros institucionais de comprar títulos considerados, entre aspas, especulativos, pelos, abre aspas, reconhecidos manuais de classificação. Empresas de seguros, fundo de pensão e fundos mútuos submetidos à regulamentação pública foram obrigados a, aspas, a levar em consideração a visão das agências de análise de crédito, o que deu a elas um monopólio sancionado pelo governo. Percebe? Eles podem ter, o empresário, essas agências podem ter um monopólio, mas nós não podemos ter, por exemplo, uma empresa como a Petrobras estratégica com monopólio. Isso não pode, mas eles podem. Essas agências, elas fazem dinheiro oferecendo suas opiniões, entre aspas, né? Abre um parênteses aqui, pelas quais nunca são legalmente responsáveis. Eles emitem a opinião deles, mas não são legalmente responsáveis. Olha como eles são espertos, né? A respeito da possibilidade de remuneração de várias graduações de título de AAA. As dívidas asseguradas por governos, as que têm graduação top, porque os governos sempre podem imprimir dinheiro para pagar, até as profundezas dos títulos junk. As agências Moody's, Standard & Poor's e Fitch se concentram principalmente em ações e títulos emitidos por corporações, estados e municípios. Olha que farra do boi. Fazem dinheiro duas vezes na mesma transação, quando cidades e estados equilibram seus orçamentos, transformando o patrimônio público em entidades privadas, que emitem novos títulos e ações. Perceberam a maldade deles, como é que eles fazem? Estão percebendo? É importante que o público perceba isso, não é? Esse incentivo empresarial cria nas agências de análise uma antipatia por governos que se financiam na base do, aspas, pague de acordo com a necessidade. Se o governo chegar e falar, pague de acordo com a necessidade, aí eles vão ser antipáticos. O que Adam Smith, na época lá, até apoiava essa linha. Aumentando o quê? Aumentando os impostos sobre imóveis e outros bens, ao invés de tomar emprestado para cobrir os gastos. O efeito dessa parcialidade hereditária é dar opiniões baseadas não no que é melhor. Isso nós estamos falando economicamente. Estamos falando no que é melhor economicamente para o governo local. E sim no que produz mais lucros para elas, as agências. Então a gente percebe que essas agências, a agência tal desvalorizou o Brasil, a agência tal
pô, eles fazem isso com uma facilidade para quê? Apenas para que essas agências ganhem muito mais dinheiro, altamente especulativas. Os governos locais, eles são pressionados quando o nível de endividamento sobe e provoca uma situação financeira severa. Os bancos cortam suas linhas de crédito e exortam as cidades e estados a pagar suas dívidas, vendendo seu patrimônio público mais viável. O que eles tentaram fazer com a SEDAI e que o nosso deputado Paulo Ramos, aqui do Rio de Janeiro, não conseguiu brecar isso. Vou repetir esse parágrafo, companheiro. Governos locais são pressionados quando o nível de endividamento sobe e provoca uma situação financeira severa. Os bancos cortam suas linhas de crédito e exortam as cidades e estados a pagar suas dívidas, vendendo seu patrimônio público mais viável. Por exemplo, quando a SEDAI se tornou viável economicamente, os abutres todos vieram em cima. Vamos tomar a SEDAI para a gente. Felizmente, o deputado Paulo Ramos conseguiu impedir, pelo menos nesse momento agora, impedir que os abutres tomassem a nossa SEDAI. Aí vem um outro parágrafo interessante. Oferecer opiniões a respeito destas práticas se tornou um grande negócio para as agências de análise. Então, é compreensível por que seus modelos de negócios se opõem a políticas e também a determinados candidatos políticos que apoiam a ideia de basear o financiamento público na cobrança de impostos e não no endividamento. Esse interesse próprio influencia suas opiniões. Aí as agências vão, pressionam com essa avaliação, os bancos reduzem crédito, para quê? Para causar um grande impacto no Estado. Aí nós vimos aí, o Estado do Rio de Janeiro está falido. É impossível, isso é impossível. O Estado do Rio de Janeiro não consegue pagar o funcionário público. E aí nós perguntamos, tá bom, não consegue pagar o funcionário público, mas o salário do governador atrasou? O salário do Ministério Público do Trabalho do Estado atrasou? O salário dos procuradores, os salários atrasaram? O salário dos chefes de gabinete, dos deputados, dos trabalhadores da LERJ, eles sofreram algum atraso? Não é essa a pergunta que nós temos que fazer? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Mas não, o peão, o lá da portaria, lá o que varre o chão, esse sofre as consequências dessas avaliações malditas, parciais e interesseiras. Se essa explicação para a visão interesseira das agências de análise hoje parece muito cínica, existem exemplos nos últimos 30 anos para ilustrar esse comportamento antiético dessas agências. Por exemplo, o primeiro e mais notório caso aconteceu em Cleveland, Ohio, depois que Dennis Kucinich foi eleito prefeito em 77. Essas agências de análise vinham dando boas notas à cidade, apesar dela usar título de forma imprópria, em operação de empréstimo para cobrir o rombo do orçamento, deixando Cleveland com uma dívida de 14 bilhões e meio de dólares, 14 milhões e meio de dólares, junto aos bancos. Isso em linha de crédito abertas de curto prazo. Cleveland tinha uma mina potencial com a Municipal Light, uma das primeiras empresas públicas de energia dos Estados Unidos, criada pelo prefeito da era progressista, Tom Johnson, em 1907. A empresa fornece eletricidade para as ruas de Cleveland e outros espaços públicos, como também para usuários particulares. Enquanto isso,
Os bancos e seus principais clientes locais estavam pesadamente investidos na empresa particular concorrente, a Moneylight, a Cleveland Electric Illuminating Company, CEI. Membros do banco Cleveland Trust tinham assento no conselho da CEI, essa empresa que eu falei aqui, e exerciam grande influência na Câmara Municipal da cidade para assumir a Moneylight, em uma série de medidas que representantes da cidade, do Senado norte-americano e das agências reguladoras consideraram impróprias. Olha só, a linguagem imprópria, ela vem substituir o que chamaria de criminosas. Impróprio, para não chamar de criminosas, chamaram de imprópria. A CEI provocou uma série de interrupções no serviço e trabalhou com os bancos e com as agências de classificação para forçar a cidade a vender a empresa municipal. Os bancos, por sua parte, é bom para nós entendermos o que acontece lá dentro. De lá, a gente reproduz isso para cá. Os bancos, por sua parte, estavam de olho na possibilidade de financiar a venda e tinham esperanças de pressionar a cidade a vender, ameaçando puxar a tomada das linhas de crédito de Cleveland, se ela não entregasse a Moneylight. Foi para barrar essa privatização que Kucinich concorreu a prefeito, para evitar que a cidade se afastasse de seus interesses por conta da pressão financeira, acima de tudo, dos bancos e das empresas de serviços particulares. Ele buscou arrumar as finanças da cidade, aumentando os impostos. Aumentando os impostos, ele arrumou a cidade e não deixou privatizar. Nós estamos falando dos Estados Unidos, companheiro. Estamos falando dos Estados Unidos. Não estamos falando da China, de Portugal, que é socialista. Não, estamos falando isso acontecendo lá dentro dos Estados Unidos. Ainda restam algumas pessoas que têm essa índole boa. É muito grande a matéria. Eu percebo que eu já estou me alongando bastante, mas eu quero deixar um alerta aqui. O Brasil está passando por essa dificuldade, por quê? Porque tem que honrar os títulos, tem que honrar a dívida com os bancos. Uma dívida que já foi paga N vezes. Uma dívida externa, que se tornou interna, já foi paga N vezes, companheiro. Nós temos que ter um presidente de pulso para chegar e falar, vem cá, banqueiros, vamos sentar aqui. Está arriscado, no dia seguinte ele cair até do poder, mas ele tem que fazer isso. Vem cá, banqueiro, vamos sentar junto. Vamos racionalizar essa dívida nossa. Vamos fazer igual fez lá no Equador. Eu vou pagar 30% dessa dívida e os 70% restante, eles serão aplicados num projeto sério de educação, eles serão aplicados na saúde, eles serão aplicados no transporte, eles serão aplicados, se possível, 100% na realidade, num projeto sério de educação. Os bancos precisam ter um enfrentamento sério. O governo tem que ter pulso e enfrentar e parar com essa história de pagar serviço da dívida. Eles nem falam juros, eles chamam de serviço da dívida. Nós temos que ter um governo com aquilo roxo para poder sentar com o banco e falar, banco, acabou a farra do banco, acabou a farra do boi. Agora vocês vão ter que baixar esse juro. Agora vocês vão ter que obedecer à Constituição. A Constituição fala que são 12% ao ano. É 1% ao mês, pô. E eles cobram 500% aí. E ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Porque todo mundo sabe o poder que os bancos têm. E enfrentar banqueiro não é fácil. Ciro Gomes me passou uma outra informação no discurso dele, onde ele fala que o Brasil está na mão de 5 bancos. O Brasil está na mão de 5 bancos, enquanto nos Estados Unidos são 15 mil bancos, 20 mil bancos. Lá nos Estados Unidos são 20 mil bancos. E no Brasil nós estamos na mão de 5 bancos, companheiro.
Isso tem que mudar. Temos que eleger Ciro Gomes porque ele tem coragem de chegar e trazer essa discussão à tona. Não vi ninguém falar isso. Nem o Coisa Ruim falou sobre isso. O negócio de Coisa Ruim é matar. É só matar, 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 matar. Por quê? Provavelmente a indústria bélica, provavelmente a indústria armamentista, como aí tem uma empresa que eu não vou falar o nome dela aqui agora, que as ações dela se elevaram muito. Uma empresa que fabrica arma. Porque eles estão apostando em armar a população. Não estão apostando num judiciário sério, né? Não estão apostando num legislativo sério, não estão apostando num executivo sério, não estão apostando num país sério, como o Churchill falava, que o Brasil não é um país sério. Eles não estão apostando em transformar o Brasil num país sério. Eles estão apostando em matar. Matar, 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 matar. Fazem até aquele gesto que para mim é um gesto obsceno, é um gesto covarde, é um gesto que não merece nenhum tipo de respeito. Está apresentando ali, está entrando ali um número que eu vou bloquear já já. Assim que eu acabar aqui, eu vou bloquear esse número que está entrando aqui no meu Facebook. Não autorizo que esses canalhas entrem no meu Facebook. Estão desautorizados a entrar no meu Facebook. Eu vou bloquear assim que terminar essa transmissão, como estou bloqueando todos. Todos que apoiam matança, todos que apoiam desamor, todos que apoiam ódio, eu estou bloqueando. E se forem amigos, não faço questão de ter amigos que apoiem o ódio. Não faço questão de ter amigo que apoie a intolerância. Não faço questão de ter amigo xenófobo. Não faço questão de ter amigo homofóbico. Não faço questão de ter amigo escroto, de baixo nível, que está abaixo da ameba, companheiro. Não faço questão nenhuma. Eu quero gente que pense, como o Ciro Gomes da vida, que apresente projeto sério para o nosso país. Eu não quero que entre no meu Facebook. Vou bloquear. Assim que acabar aqui, eu estarei bloqueando todos que estiverem do lado desse doido, do lado desse maluco. Companheirada, vou encerrar aqui agora, porque já que entrou maluco, eu quero bloqueá-lo e vou bloquear todos que estiverem por lá. E quero dizer o seguinte, talvez mais tarde a gente volte a falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, que são essas agências de classificação que vêm para endividar o nosso povo e eles não falam nada, essas porcarias de amebas que estão aí, né? De unicelulares. São unicelulares, companheiro. Esses camaradas aí, eles têm 3 neurônios. Eles têm 2 queimados e 1 em curto. Eles não têm condições nenhuma de governar nenhum prédio que eles moram, companheiro. Até a próxima transmissão, que talvez seja ainda hoje. Talvez a gente converse sobre a sessão onerosa. Provavelmente, porque nós pensamos e queremos um país sério. Companheirada, até mais tarde ou até amanhã. Provavelmente até mais tarde. Vamos ver. Que eu quero bloquear essas porcarias todas aqui. Esses amebas todos eu quero bloquear. Até a próxima, companheirada.